eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como eu consegui lidar com as acusações do diabo sobre a minha vida. Por muito tempo eu aceitava as acusações do diabo sobre a minha vida com relação ao meu passado. Eu não sabia realmente lidar com isso, eu literalmente aceitava. Até que um dia, na oração com jovens, o pastor da nossa igreja, o pastor Márcio, ele sentiu no coração de fazer uma oração concernente a pessoas que se sentiam muito acusadas pelo diabo e não conseguiam vencer isso. E quando ele fez essa oração, eu tomei posse. E naquele dia eu fiquei determinada a mudar isso na minha vida. Eu falei, Senhor, eu tomei posse da minha vitória. E eu decido não aceitar mais as acusações do diabo sobre a minha vida. Mas me ajude a lidar com isso, porque eu não entendo como eu aceito essas acusações se eu sei que eu já não sou mais aquela pessoa, se eu sei que eu já não faço mais aquelas coisas. E aí Deus começou a me instruir o passo a passo de como eu iria lidar a partir daquele dia com as acusações do diabo. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo era com relação a confessar pecados. E aí eu estranhei, porque eu pensei assim, não, mas eu confesso os meus pecados. E aí o Senhor me lembrou que durante toda a minha vida eu não tinha o costume de confessar pecados, literalmente, no sentido de expressar exatamente o que eu havia feito detalhadamente, porque isso é confessar pecados. E quando a gente se mudou, para Taubaté, o líder de jovens, ele nos ensinava muito, ele nos ensina muito, o Antônio, sobre confessar pecados, porque ele diz que confessar pecados não é você simplesmente chegar e falar, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, Senhor, me perdoe pelo que eu pequei hoje, pelo que eu fiz de errado hoje. Não, confessar pecados é você detalhar o que você fez, literalmente confessar, e eu não fazia isso. Desde o momento que eu aprendi isso, eu comecei a colocar em prática, só que eu pensava que como eu tinha aprendido aquilo naquele momento, eu precisava usar isso daquele momento em diante. E quando eu fui ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero mais aceitar as acusações do diabo, eu tomei posse da minha vitória. E aí Deus falou pra mim, então agora você vai começar a confessar pecados de toda a sua vida. Eu pensei, Senhor, mas como é muita coisa, não tem como, você não vai se lembrar de tudo. E aí Deus me ensinou que eu iria iniciar um processo de confessar pecados. E ele durou mais ou menos um pouco mais de um mês. Então, todos os dias, quando eu ia orar no secreto, o Espírito Santo trazia à memória pecados antigos e naquele momento eu me derramava na presença do Senhor, me humilhava pedindo perdão, confessando aquele pecado. Então, foi um processo de cura, um processo onde eu fui liberta e eu entendi o quanto isso é importante, porque quando a gente não confessa o pecado, a gente ainda não foi liberto daquilo. Aquilo ainda nos aprisiona. Por isso que quando o diabo nos acusa de algum pecado específico, a gente aceita, sabe? A gente ainda tá como se a gente ainda tivesse preso àquilo. E aí eu entendi que a partir do momento que eu confessei o pecado, aí sim eu recebi esse perdão de Deus e fui liberta daquilo. Aí o diabo já não tinha mais do que me acusar, porque eu já estava liberta. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui tá falando assim, ó, se nós confessarmos os pecados, se a gente passa a vida inteira sem confessar pecado, a gente não tá sendo perdoado, a gente não foi liberado esse perdão para nossa vida. A gente precisa confessar, e aqui fala que quando a gente confessa, ele nos purifica de todo pecado. Por isso que depois que a gente já confessou o pecado, o diabo não tem mais como nos acusar daquele pecado, porque a partir do momento que nós confessamos, nós já estamos libertos e purificados daquele pecado. É como se a gente nunca houvesse pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica. Então você pode dizer assim, ah, mas eu já tenho 60 anos e eu nunca fui de confessar pecados detalhadamente. Então você precisa se dispor a iniciar esse processo com Deus, de falar, Senhor, eu nunca confessei pecado, o Senhor sabe, mas eu quero ser purificado de todo pecado. Eu quero falar de tudo para ser curado, liberto. E aí você vai iniciar esse processo com Deus assim como eu. No meu caso, durou um pouco mais de um mês, talvez por ser mais coisas na sua vida, muitos anos sem confessar pecado, talvez vai durar muito mais tempo. Mas é importante você se dispor a fazer isso. Isso vai fazer com que você viva a plenitude de Deus aqui na terra e garanta a sua salvação, porque você foi perdoado e purificado de todos os seus pecados. Depois que eu confessei todos os meus pecados, eu senti que eu estava liberta deles, que eu estava perdoada, que eu estava curada. A gente entrou na segunda parte, que foi eu literalmente receber o perdão de Deus, que eu percebi que eu não recebia o perdão de Deus. E aí Deus falou pra mim que
de uma forma inconsciente, como uma autopunição, a gente tem dificuldade de receber esse perdão, mas a gente não precisa se autopunir. A gente precisa simplesmente receber esse perdão. E sabe uma coisa que Deus falou comigo que eu achei tão interessante e é verdade? A gente às vezes se autopune de não querer receber o perdão de Deus porque a gente pensa, eu não mereço. Mas de fato a gente não merece, de qualquer maneira a gente não merece. Mas quando a gente rejeita o perdão de Deus, é como se a gente desprezasse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí para e pensa comigo, Jesus já morreu da forma mais triste, humilhante e sofrida que se possa pensar. Ele já morreu pelo meu e pelo seu pecado. E a gente ainda vai rejeitar esse perdão que foi liberado através de maneira tão sofrida, tão dolorosa. Então, quando Deus me fez entender isso, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu preciso receber esse perdão. Eu não posso desperdiçar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu de uma forma tão dura para que eu fosse livre. Então, eu preciso aceitar esse perdão. Então, a partir desse entendimento, eu consegui receber o perdão de Deus. E a terceira coisa, e não menos importante, que foi eu me perdoar. Deus falou pra mim, filha, você precisa se perdoar. Não adianta eu confessar o pecado e eu receber o perdão de Deus, mas eu, Mariane, não me perdoar. E aí eu iniciei um processo que levou um pouco de tempo. Talvez pra você seja mais rápido ou não, mas pra mim levou um pouco de tempo pra mim entender que eu não preciso me autopunir, eu não preciso não me perdoar se eu já fui perdoada por Deus. Então, eu comecei a entender que eu sou humana, que eu sou falha, eu tenho um passado, mas Deus, ele pegou e fez tudo novo. Então, eu consegui, através de um processo com Deus, me perdoar, liberar perdão para minha vida. Então, eu espero de coração que esse vídeo abre os seus olhos e você consiga entender que você só vai viver a plenitude de Deus para sua vida a partir do momento que você não aceitar mais as acusações do diabo. Sabe por quê? Porque as acusações do diabo sobre a nossa vida nos paralisa, nos impede de avançar no reino de Deus, nos impede de viver as coisas extraordinárias que o Senhor tem para a nossa vida, principalmente no aspecto espiritual. Então eu espero de coração que esse vídeo abençoe a sua vida, de forma que você coloque isso em prática, porque eu tenho certeza que como deu certo pra mim, vai dar certo pra você também. Basta você se dispor, falar, Senhor, eu me disponho a viver esse processo contigo, para que eu viva a plenitude do que o Senhor tem pra mim, para que nada impeça o teu agir na minha vida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você foi abençoado e sentir de compartilhar com alguém, não hesite em fazer isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu posto vídeos novos toda semana para abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.